Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, vamos aprender um pouco mais sobre entalpia padrão de formação, o ΔH0F, representado aqui. Então, você pode representar por esse símbolo aqui, ΔH0F. A entalpia de formação, também denominada entalpia padrão de formação, ou você pode ouvir o termo calor padrão de formação, ou até calor de formação. Certo? Uma questão ou outra perdida fala calor de formação, mas a terminologia correta seria entalpia padrão de formação. É o cálculo do calor liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Por exemplo, a água. A água, a famosa H2O, é formada por dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Esses elementos são encontrados na natureza como substâncias simples no estado padrão. O que é uma substância simples? Substância simples, substância que tem apenas um tipo de elemento. Tipo O2, H2, Fe, N2, HE. São exemplos de substâncias simples. No estado padrão, quer dizer, no estado mais comum. Como assim? Porque, por exemplo, o oxigênio eu tenho o O2, que é uma substância simples de oxigênio, e tenho o O3, que é o gás ozônio. O2 seria o gás oxigênio, O3 o gás ozônio. Então, a forma mais comum, mais estável, a forma padrão das substâncias simples de oxigênio é o gás oxigênio O2. No caso aqui, H2 e O2. H2 vai ser a substância simples no estado padrão do hidrogênio e O2 a substância simples no estado padrão do oxigênio, ok? Então, para formar 1 mol de água, partindo dessa substância simples, teremos a equação. Então, você vai ter H2 mais O2 para formar água. Detalhe, tem que ser o quê? 1 mol de água. Veja que o coeficiente aqui é dado como 1. Eu tenho que formar 1 mol da água. Para tanto, eu vou usar o quê? 1 mol de H2. Por quê? Porque aqui eu já tenho 2 hidrogênios. Então, aqui, se aqui tem 2 hidrogênios, o meu coeficiente aqui é 1. Aqui, aqui eu tenho fixo o quê? 1 oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2. Qual número multiplicado por 2 é igual a 1? 1 meio. Se você pegar 1 meio e multiplicar por 2, eu vou ter 1 oxigênio. Então, 1 H2 mais 1 meio de O2, eu vou ter o quê? 1 mol de H2O. 1 mol de H2 e meio mol de O2. Beleza. Então, para essa equação aí, pessoal, a gente vai ter um ΔH de 286 kJ liberado, ou seja, negativo. Quer dizer que essa reação é exotérmica, ok? Então, ΔH negativo, nós já sabemos, reação exotérmica. Pois bem, então, essa energia que é liberada, nessa quantidade aqui, para essa equação química, como é essa? É a reação de formação de 1 mol de O2 a partir de seus elementos como substância simples no estado padrão. Então, posso dizer que esse daqui é justamente, isso aqui é determinado experimentalmente, detalhe, isso aqui faz um experimento para poder determinar isso. Então, isso aqui justamente é o quê? É o ΔH padrão de formação. Então, você vai ter aí uma tabela, nos livros você encontra uma tabela de ΔH padrão de formação, na internet você encontra, você pesquisa, preciso saber o ΔH padrão de formação, por exemplo, do do CO2, do gás carbônico. Então, você vai e pesquisa no Google, você vai encontrar essa informação, ok? Pois seguindo. Pois bem, observação. Substâncias simples em seu estado padrão têm valor da entalpia de formação igual a 0, certo? Então, muitas vezes você vai encontrar questões que não colocam, você tem tipo 4 substâncias envolvidas numa reação química e ela não coloca o ΔH padrão de formação de uma delas. Qual seria essa, no caso? Seria a substância simples no estado padrão, certo? Então, substância simples no estado padrão, ele simplesmente vai colocar 0, Então, vai ter ΔH de formação, ΔH padrão de formação 0. Exemplos, O2, H2, Fe, Ar, que é o argônio, N2, que é o gás de nitrogênio, o metal níquel
Então, aqui ó, são todas substâncias simples no seu estado padrão. Então, ΔH, zero, formação. ΔH padrão de formação igual a zero. Né? Substâncias simples que não se encontram no estado padrão e seus respectivos elementos têm ΔH diferente de zero. Por exemplo, o gás ozônio. Eu falei para vocês, vai a um outro valor. Ok? Muito bem. É mesmo? E o Kiko? O que eu vou fazer com isso? Né? Como eu aplico isso? Isso daí vai me dar resultado como? Então, né, aplicação matemática disso. O que acontece? Como é cobrado em prova, que é o nosso objetivo? Sabemos que o ΔH é igual que a H dos produtos, a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Beleza? Então, o ΔH pode ser calculado pelo somatório da entalpia dos produtos menos o somatório das entalpias padrão de formação dos reagentes. Então, somatório, esse símbolo aqui, ele representa o somatório, ok? Somatório do ΔH padrão de formação dos produtos e menos o somatório do ΔH padrão de formação dos reagentes. Então, essa daqui é a nossa fórmula. Se nós aplicarmos isso daí, nós vamos obter o ΔH de uma reação. Então, é possível, dessa forma, prever, tendo já esses valores que são tabelados, né? Tendo esses valores tabelados, é possível prever o ΔH de qualquer reação química. Tendo a reação química devidamente balanceada, é possível. Então, vamos lá ao exemplo. Questãozinha da nossa querida amada Urca, né? Observe os dados abaixo, considerados a 25 graus Celsius e 1 atm. O ΔH de formação do gás carbônico, né, ele vai ser menos 94,1 quilocaloria. E o ΔH de formação da água vai ser menos 68,3 quilocaloria. ΔH de formação do etanol, menos 66,1 quilocaloria. A pergunta é, a quantidade de calor em quilocaloria desprendida na reação de combustão completa de 0,5 mol de etanol? Que é as alternativas. Então vamos lá. Vamos analisar aqui. Ele pergunta a quantidade, ele quer saber a quantidade de calor em quilocaloria, né, desprendida. Quanto calor foi desprendido? Ele não quer o ΔH, ele quer saber a quantidade de calor desprendido. Então ele já está dizendo que essa reação é exotérmica. ΔH vai dar um valor negativo, mas aqui, né, a resposta vai ser um valor positivo. Tanto que todas as alternativas são positivas. Na reação completa de combustão completa, reação de combustão, pessoal, completa, já nós vamos ver aqui o que é, né, de 0,5 mol do etanol. Muito bem, então vamos começar. Primeiro, reação de combustão completa. Reação de combustão de composto de carbono, hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, né, funções oxigenadas ou hidrocarbonetos, né, sempre vai ser a reação dessa substância com o O2, que é o comburente. Não existe fogo sem oxigênio. Depois eu vou colocar aí no Google Sala de Aula um texto sobre isso. Okay? Dando CO2, gás carbônico, mais água. Só que isso aqui tem que ser balanceado. Como é que eu faço esse balanceamento? A dica é, você vai começar, né, fixando o coeficiente do combustível como 1 mol, certo? Você fixa o coeficiente do combustível como 1 mol. Por quê? Porque a entalpia padrão de combustão, que seria a entalpia da combustão de 1 mol de uma determinada substância, de um combustível, né? Você tem essa substância aqui como combustível e o oxigênio como comburente. Então, fixar o coeficiente do combustível, que no caso aqui é o etanol, certo? Né? Como 1 mol. Okay? Então, fixamos aqui, ó, coeficiente igual a 1. Note aqui que eu botei cores diferentes, botei os reagentes roxos e os produtos verdinhos. Okay? Vamos lá, para nos ajudar ali depois. Aí, segundo, proceder com balanceamento. Primeiro carbono, segundo hidrogênio, terceiro oxigênio. Então, ó, primeiro carbono. O carbono já não está fixo aqui, ó. Desse lado aqui da equação, lá dos reagentes, eu tenho uma molécula, 1 mol, né, de etanol.
E cada molécula de etanol tem 2 carbonos. Aqui do outro lado eu também tenho que ter 2 carbonos no total. Quantos eu tenho aqui? A única substância que tem carbono aqui é o CO2. Então, eu tenho que ter aqui o mesmo número de carbonos que eu tenho do lado dos reagentes. Se eu tenho 2 aqui, aqui eu também tenho que ter 2. Qual o número multiplicado por 1, que é o que eu tenho aqui, que dá igual a 2? 2, né? Então aqui ó, já boto o coeficiente 2. Agora o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Ó, fixo já? 6 hidrogênios. Do lado de cá, a única substância que tem hidrogênio é a água. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Qual o número multiplicado por 2 que é igual a 6? 3. Então, eu boto o coeficiente 3 aqui. Esse lado aqui, o lado dos produtos, já está todo balanceado. Agora, me falta o quê? O lado dos reagentes. Né? Falta só quem? O oxigênio. Desse lado aqui, o oxigênio já está fixo. Por isso que ele bota primeiro carbono, segundo hidrogênio, por último, terceiro oxigênio. Porque eu vou fixar primeiro aqui o oxigênio desse lado. Então, já sei quantos oxigênios eu tenho que ter do outro. Né? Se eu tenho 2 oxigênios aqui, vezes 2, são 4 oxigênios. Né? E eu tenho um oxigênio aqui, vezes 3, né? São 3 com mais os 4 que eu tenho daqui, totaliza 7. Quantos oxigênios eu já tenho aqui? Ó, fixo aqui eu já tenho 1. E aqui eu tenho 2. Só que no total aqui eu tenho que ter 7. Se eu já tenho um fixo, faltam 6. Então aqui teria que totalizar 6 oxigênios. Qual o número multiplicado por 2 vai dar igual a 6? 3, né? Então aí está balanceada a minha equação, né? Minha equação de reação da combustão completa do etanol. Beleza. Então vamos continuar. O que acontece? Como nós vimos antes, o ΔH vai ser igual ao somatório do ΔH padrão de formação dos produtos menos o somatório do ΔH padrão de formação dos reagentes. Ó, produtos verdinhos, reagentes roxinhos. Os reagentes estão aqui à esquerda da seta e os produtos estão à direita da seta. Muito bem, então ΔH vai ser igual a quê? Ó? 2 vezes, por que 2 vezes aqui? Vamos ver os produtos primeiro, né? 2 vezes a entalpia padrão de formação do CO2. Por quê? Ó, o meu coeficiente aqui não é 2. Então aqui eu boto 2 vezes a entalpia, porque são 2 moléculas de CO2. Então, entalpia padrão de formação do CO2 mais, que não é o somatório, 3 vezes a entalpia padrão de formação da água. Ó, 3 vezes a entalpia de formação da água. Certo? Fechei esses caras aqui, ó, né, nas chaves. Aí, menos, né, que a gente tem aqui uma vez a entalpia padrão de formação do C2H6O, que é o etanol. Né? Então, está aqui uma vez a entalpia padrão de formação do etanol, mais 3 vezes a entalpia padrão de formação do oxigênio. Beleza? Beleza, agora eu vou substituir isso daqui, isso aqui é a minha equação básica. Eu vou substituir agora pelos valores que eu tenho aqui, dos ΔH padrão de formação. Então vamos lá, ó. ΔH vai ser igual a 2 vezes a entalpia padrão de formação do CO2, né? Menos 94,1, tá aqui, ó, menos 94,1, mais o que? 3 vezes a entalpia padrão de formação do H2O, menos 68,3. Aí fechou chaves aqui, ó, menos uma vez a entalpia padrão de formação do etanol, que é menos 66,1. Aí agora, né, 3 vezes a entalpia padrão de formação do oxigênio. Cadê ela? Vixe, não tem aqui. E aí, como é? Desiste da questão? Deixa para lá? Pula? Não, pessoal. O que foi que a gente falou antes? Ó, 3 vezes o O2... ele é uma substância simples em seu estado padrão. Então, o ΔH padrão de formação dele, né, vai ser quanto? 0. Certo? Então, esse valor é 0. Por isso que não tem na questão, porque você tem que saber que uma substância simples no seu estado padrão, certo? Ela tem ΔH padrão de formação 0. Joia, então vamos lá, ó. Então ΔH, você calculando aqui, você vai multiplicar esses valores, né? Vai dar menos 188,2, né? Aí mais, no caso menos, né? Porque fica negativo 3 vezes o número negativo, né?
Então vai ser um número negativo. Vai dar menos 204,9 menos, né? Uma vez menos 66,1 vai dar menos 66,1. Mais zero. Ok? Então se substitui pelos valores aqui. Então continuando. Aqui vai dar menos 393,1. E aqui como está negativo, né? Menos um número negativo, esse sinal aqui inverte. Então vai ficar positivo. Né? Vai virar mais 66,1. Como resultado, nós temos o que? 327 quilocalorias, menos 327. Esse menos aqui, pessoal, é para indicar que está sendo liberado, né? Que isso aqui é uma reação exotérmica. Ok? Aí, menos 327 quilocalorias. Eu marco aqui letra D, correto? Pessoal, olha só. Isso aqui nós fizemos para 1 mol. Não foi? Nesse aqui nós resolvemos isso aqui para 1 mol. Só que a questão, ela pede, para 0,5 mol de etanol. Então isso daqui está errado, não é aí. Aí é onde você erra a questão. Você se empolga porque encontrou o valor numérico que tem aqui nas alternativas e marca. Vai para casa feliz da vida e dizer: mãe, acertei aquela questão. Não é por aí, né? Então, na verdade é para 0,5, aqui a gente encontrou para 1 mol. Então você tem que calcular que 1 mol de etanol ele vai liberar 327 quilocalorias. 0,5 mol de etanol vai liberar X calorias, que é o valor que ele pede aqui na questão, 0,5 mol. Então vamos lá, calcular. Começa pela incógnita aqui, meio pelos extremos. 1 vezes X, X. 0,5 vezes 327 é a mesma coisa que dividir esse 327 por 2, certo? Vai dar quanto? 163,5 quilocalorias. Né? Então, meu resultado é esse daqui. Ok, pessoal? Então, aqui é a alternativa correta, letra B. Então, tá aí, pessoal, questão bem completinha, tudo bem mastigadinho, para você ver e rever quantas vezes você achar necessário. Valeu, turma. Foi boa. Vocês são top, bicho. Valeu mesmo. Até mais.